Boa noite, amigos. Bem-vindos para mais essa palestra da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea, cujo título é Os 5 Passos do Caminho Espiritual. E para definir mais exatamente o que entendemos como caminho espiritual, vamos relembrar alguns pontos das duas palestras anteriores, pois estamos fazendo um esforço para fazer sempre um relacionamento entre as palestras. Há 2 palestras atrás, falamos sobre uma situação de um conflito interno, sobre a voz do eu e a voz da alma, pois somos, em essência, seres duais. Por um lado, seres materiais, por outro lado, seres espirituais. E também falamos, na palestra passada, sobre a chave única da transformação interior, porque, além da herança do passado, tanto do passado, vamos dizer, sanguíneo, genético, como do passado kármico, de existências anteriores, temos uma terceira herança, que é o princípio divino, a rosa do coração, o átomo centelha do espírito. Nossa consciência se identificou, se confundiu e se misturou com elementos e objetos externos que podemos ver em imagens, em pensamentos, em sentimentos, em traumas e memórias. E ao se identificar com esses elementos, isso impede uma percepção da natureza real do ser. São, na verdade, esses elementos os produtos do karma e da herança sanguínea. São agregados com os quais a consciência se identifica e por isso se esquece de sua natureza essencial, que é silêncio e pureza. Como podemos então nos libertar dessa condição? Seguindo o caminho espiritual, que tem como base a centelha divina, que poderia ser descrito como um caminho de 3 passos, de 7 passos, de 9, de 12, de 14, de 21, de 33 passos. Mas gostaríamos de apresentar hoje como um caminho quíntuplo, um caminho iniciático em 5 fases. Não devemos, no entanto, ver essas fases como sequenciais, pois cada uma delas inclui todas as outras. Tampouco devemos imaginar que vivenciamos cada uma dessas fases uma única vez, pois este caminho é um caminho em espiral e essas etapas são vivenciadas em diferentes oitavas dessa espiral. E a primeira etapa deste caminho tem relação com o pensar, uma primeira faculdade humana que é o pensar. E nós podemos chamar essa etapa de discernimento e autoconhecimento. Já nos antigos mistérios gregos, na entrada do templo de Delfos, nós podíamos ler: Homem, conhece-te. Esta é a base de todo o caminho de iniciação fidedigno. E podemos dizer que esse discernimento, que é este autoconhecimento, é uma compreensão racional. Mas é uma compreensão racional nascida da experiência, não da leitura de teorias em livros, não através de palestras como esta, mas sim de uma realidade experimentada, de primeira mão. E esse discernimento e esse autoconhecimento nos levam fundamentalmente a nos autodesmascarar, ou seja, a desmascarar a ilusão do nosso ego. E nós também percebemos a ilusão do mundo ao nosso redor, porque em tudo há uma impermanência e nós tentamos trazer a eternidade para essa impermanência. Mas o que nos faz perceber essas coisas? O que nos faz nos desmascarar e desmascarar o que está ao nosso redor? É justamente o despertar de uma nova consciência, que como uma primeira luz se eleva do coração à cabeça, atingindo esse ponto, que é o ponto onde
a nossa consciência tem sua sede. E a partir disso, nós podemos perceber a realidade e a irrealidade do que somos. Para isso, é necessário que haja espaço interno. Espaço interno para que essa luz se manifeste e para que essa luz possa se movimentar em nosso sistema. Espaço de sentimento, espaço de pensamento, de vontade, de ação. Nesse momento, já nasce como que uma necessidade de uma transcendência. E também a constatação da impossibilidade de realizar essa transcendência com os instrumentos comuns do ego. E por isso, o primeiro passo, que é o discernimento, nos conduz ao segundo passo, que é o anseio de libertação. Nós dissemos que o primeiro passo tem a ver com a faculdade do pensar. O segundo passo tem relação com a faculdade do sentir. Quem compreende a natureza ilusória do seu próprio ego e a natureza ilusória da realidade que o cerca e a impermanência de todas as coisas, passa a ansiar por algo real, por algo transcendente, que dê sentido, que dê direção para a sua vida. Há uma espécie de comoção emocional nessa fase. E esse osso que nós temos aqui, o osso externo, o osso irradiador, tem uma função nesse momento do caminho. Ele passa a vibrar de tal forma a atrair forças de natureza diferente das habituais, a atrair forças espirituais. Uma luz mais elevada do que a luz que nós costumamos lidar em nossa vida comum. E surge uma hipersensibilidade. Vamos dizer, propósitos contraditórios que se suplantam, a busca de uma vivência mística. E por isso, nessa etapa, o discípulo deve ter cuidado para não se deixar levar pela comoção exagerada. Na verdade, com base nessas novas forças que são atraídas, e veja, sentir é também desejar. Desejar é atração. Assim a gente abre espaço interno para essas forças que vêm a nós através do externo. Então, com base nessas forças, nós podemos silenciar, neutralizar essa comoção. E no fundo, é o anseio por essa paz, essa tranquilidade que está se manifestando neste momento. Nasce daí o que podemos chamar de autorrendição, ou rendição do eu. E quando falamos de rendição, nós nos referimos a uma terceira faculdade do ser humano, que é o querer ou a vontade. Nesse momento, duas vozes falam no ser humano. Primeiro, a voz do eu, a voz do ego, do nosso egoísmo, da ilusão. E, por outro lado, como foi falado numa palestra anterior, a voz silenciosa da alma, ou da nova consciência, que já se elevou do coração à cabeça. Nós temos como que convivendo por detrás deste osso, no espaço aberto, por trás do osso frontal, duas possibilidades de consciência. Podemos chamar uma de consciência egocêntrica e outra de nova consciência ou nova alma. E neste momento, quando percebemos essa divisão interna, somos colocados perante uma crise, perante uma tomada de decisão. Precisamos decidir entre o ego, o eu natural, ou a alma, a nova consciência. Mas vejam que o que permite essa escolha e essa vitória em prol da alma é justamente uma faculdade que surge neste momento em que essa força se elevou do coração à cabeça, que é a faculdade da neutralidade. Nós geralmente tentamos vencer o que julgamos negativo com uma força de repulsão, afastando de nós o que não desejamos.
Isso, às vezes, apenas fortalece essas forças. Mas na faculdade da neutralidade, é possível perceber o jogo das forças internas sem se misturar e se confundir com elas. Essa nova consciência, ela não se identifica com o pensar, com o sentir, o querer e o agir. E, portanto, ela pode observar tudo sem se conectar a nada. E essa luz que se faz no sistema é uma luz que vence estas forças que atuam em nós. Então, é a força da neutralização que se manifesta nesse instante. É uma força que nos permite dizer verdadeiramente: Pai, que se faça a tua vontade e não a minha. No filme Matrix, nós podemos ver um aspecto dessa fase naquele momento em que o personagem Neo tem que escolher entre a pílula azul e a pílula vermelha. Ou seja, entre continuar a viver na ilusão da Matrix ou conhecer a realidade do que está por detrás, da realidade do que está por detrás dessa ilusão em que nós vivemos. A consequência dessa autorrendição é que aquilo que era inquietude se torna paz. A inquietude tinha como tarefa nos conduzir a essa paz. Podemos dizer que neste momento, o ser humano que estava preso no labirinto encontrou o fio de Ariadne, o fio que o liga à saída do labirinto. Ele só sairá do labirinto na próxima etapa, que é da atitude de vida. Mas esse fio já o liga à saída, já permite ele antever essa condição de liberdade. E nós passamos assim, a partir dessa autorrendição, a uma atitude de vida nova. E o que temos aqui é uma relação com a faculdade humana do agir. Então nós falamos pensar, sentir, querer e agora agir. E o ensinamento nessa fase, ele não é apenas compreendido, mas ele é transformado em ação, ele é vivenciado. Nós entramos em contato com uma lei escrita em nosso próprio coração. Essa lei, ela poderia até ser exteriorizada como o Sermão da Montanha, como o Dhammapada dos budistas, mas, em essência, essa lei diz: ama a Deus e ama ao próximo. E essa lei, na verdade, não é uma lei exterior. É a lei mais interna do ser humano mais interno, daquilo que é real em nós. Portanto, não são regras exteriores a serem seguidas, mas é uma luz que mostra o próximo passo neste caminho. Não que ilumina todo o caminho, mas que nos mostra a próxima etapa deste caminho. Essa nova atitude, ela parte da nova consciência. Ela neutraliza, pouco a pouco, na força de uma consciência que tudo percebe e nada julga, todos os impulsos do ego, desmascarando nossas intenções ocultas. Muitas vezes nos julgamos muito bons, que nossas ações, na verdade, têm um objetivo elevado, não egocêntrico, mas quando a gente se aprofunda e descobre as verdadeiras intenções, nós percebemos que muitas vezes temos sim interesses egoístas em nossas ações, mesmo altruístas. Dessa forma, nessa percepção e nessa nova ação, com base nessa sabedoria do coração, nós purificamos essas diferentes faculdades, ou seja, o pensar, o sentir, o querer, o agir. E desmascara-se também totalmente a ilusão do ego. E por fim, no quinto passo, que podemos chamar de nova vida, que é como uma síntese de toda essa realização, a manifestação de tudo que se realizou,
essa nova consciência se manifesta plenamente. Na terminologia cristã, poderíamos dizer que este é o momento do batismo de fogo, da conexão com o Espírito. É o momento da consciência crística, de Cristo. Essa nova consciência, ela é oniabarcante. Para ela não há separação. Para ela não existe dentro e fora. Não existe sujeito e objeto. Não existe passado e futuro. Existe uma vivência no eterno presente. Uma vivência plena. Uma vivência que conhece cada instante e conhece a realidade como ela é. Não a partir dos pensamentos, sentimentos, mas sim através de uma percepção pura. O ser humano, nesse estado de consciência, como ele transformou fundamentalmente a sua consciência, como a vitória se deu para a nova consciência que venceu a ilusão do ego, isso naturalmente vai manifestar também uma transformação corporal, porque estado de consciência é estado de vida. Se nós mudamos o estado de nossa consciência, toda a nossa vida se altera também. O ser humano que passa por um processo como este, ele se torna o que os antigos budistas chamavam de bodhisattva, um servidor da humanidade. Alguém que vai, a partir desse momento, ou melhor, ao longo deste caminho, começar a trabalhar pela libertação de outros seres humanos. Amigos, esta era a nossa introdução e a partir de agora estamos disponíveis para os questionamentos de vocês. Fiquem à vontade. A Eliana nos enviou uma pergunta que é a seguinte: por que falar parece que é tão fácil e na prática parece que nada acontece? Parece que não saio deste mundo mais. Por quê? Eliana, este questionamento ele é importante e é uma constatação de uma das fases deste caminho que nós colocamos aqui. É a constatação da realidade de que o ego natural não se transforma fundamentalmente. Nós estamos sempre buscando instrumentos para o ego se transformar. Nós estamos sempre buscando uma transformação ou uma evolução ou mesmo uma iluminação deste ego. Mas, na verdade, esse ego é o núcleo de nossa ilusão. Nossa consciência se confundiu e se misturou completamente com os elementos que a compõem, com o pensar, com o sentir, com o querer, com o agir. Ela julga que pensa, ela julga que sente, que quer, que faz. E por isso, ela julga que tudo parte de um centro coerente, que é esse núcleo do ego. Mas se nós nos aprofundarmos no processo de autoconhecimento, nós descobriremos que, em essência, essa estrutura não existe. Não existe uma identidade egóica permanente. Nós somos constituídos de diferentes características, poderíamos dizer, diferentes egos que se alternam. E tentar criar algo novo a partir do velho é impossível. Então temos que aproveitar essa possibilidade, essa consciência que você descreve aqui, de realmente vivenciar que com os instrumentos do eu nada é possível e nesse quase desespero nos abrir para uma força que é maior do que nós, que é essa força transcendente, essa força da verdadeira consciência, da consciência pura que fala em nós. Na verdade, não pense que o caminho não começou, porque só essa constatação que você colocou em sua pergunta
já mostra que o caminho começou. Você está vivenciando uma etapa do caminho, uma etapa que é de desmascaramento do ego, para que a gente possa realmente se abrir para uma força que é maior do que nós, essa força transcendente do ser real que habita nosso coração. Espero ter respondido a sua questão. O Diego nos pergunta: quais as características visíveis que nos mostram estarmos no caminho certo? Diego, nós podemos dizer que entre essas duas consciências existe uma diferença fundamental. A consciência do ego, a consciência do eu, é fundamentalmente egocêntrica. É fundamentalmente egoísta. Por mais que tentemos trabalhar essa consciência, ela permanecerá o que ela é. O que pode de fato vencer essa ilusão ego é a percepção clara dessa ilusão e dessa incapacidade de realizarmos uma transformação verdadeira com base nesse egoísmo que é intrínseco à consciência ego. Então não adianta tentarmos desenvolver esse ego, fazer com que esse ego evolua ou se torne um ser melhor. Ele é o que ele é e vai continuar sendo. O que precisamos é nos livrar da ilusão de ser este ego. Portanto, esta outra consciência tem característica completamente diferente dessa primeira consciência egóica. Essa nova consciência, essa nova alma, ela conhece a unidade absoluta. Ela não busca nada para si, nem mesmo o seu próprio desenvolvimento. Ela quer doar-se. Então, se estamos de fato trilhando um caminho de transformação real, em que a consciência egóica e ilusória está diminuindo, e essa consciência da nova alma, essa nova consciência está ganhando espaço em nós, o que podemos reconhecer em nós é de fato que essa consciência ego, apesar de permanecer essencialmente a mesma, ela vai perdendo a força. Vai como que havendo um silenciar em nosso ser. E um profundo autoconhecimento de toda a estrutura do ego. Ou seja, não seremos mais enganados por ele, no sentido de nos identificarmos com ele e seus objetivos. Perceberemos seu jogo. Esse autoconhecimento vem da luz da nova alma. Então a grande sacada para a gente realmente perceber que está no caminho certo, ou seja, no caminho da alma e não no caminho do ego, é verificar que esse egocentrismo está perdendo espaço e que nós estamos de fato nos abrindo para uma força que é uma força doadora. E essa força tem cada vez mais necessidade de servir ao mundo e à humanidade. Amigos, uma das questões que recebemos foi a do Renato, que pergunta simplesmente: como eliminar o ego? Renato e demais amigos, percebam que o que precisamos, em primeiro lugar, é nos conhecer. É conhecer a natureza exata deste ego. É perceber o que ele é em sua totalidade. E perceber que, fundamentalmente, ele é uma ilusão. Nós julgamos que o ego seja a nossa identidade. E julgamos que nós pensamos, sentimos, queremos, agimos com base nessa identidade.
nós consideramos que o ego é um ser que sobrevive em toda a nossa vida. Nascemos com ele, nos tornamos crianças com ele, jovens, adultos, até idosos, e achamos que no pós-morte ele vai continuar eternamente e vai até reencarnar. Esse ego, na verdade, é uma ilusão criada pela nossa memória, pelo nosso pensar, pelo nosso sentir, pelo nosso querer, pelo nosso agir. Fundamentalmente, nós nem precisamos falar em eliminar o ego, porque o ego tem que ser, na verdade, percebido como ilusório. Nós precisamos conhecer a natureza ilusória do ego. Como? Olhando para dentro, percebendo a cada instante o que nos move. Nós muitas vezes achamos que, ao se manifestar um desejo, que é essa identidade do ego que deseja. Aí eu falo, eu desejo. Ao se manifestar um pensamento, nós pensamos, sou eu que penso. Ou uma vontade, eu quero. Ou uma ação, eu faço. Mas, amigos, tudo isso é ilusório. Nós temos muito pouca liberdade com relação ao que pensamos, ao que sentimos, ao que queremos e ao que fazemos. Este processo quíntuplo, sobre o qual nós falamos, trabalha justamente com essas 4 qualidades. Primeiro, pensar. Segundo, sentir. Terceiro, querer. E quarto, agir. No sentido de desmascarar a sua forma de atuação egocêntrica. Desmascarar a nossa identificação como egos com essas faculdades. E na medida em que nós percebemos que, fundamentalmente, por detrás do pensar há um vazio, que o próprio pensar cria uma ilusão, uma ideia de um ego separado, é que nós vencemos essa ilusão. Mas não precisamos eliminar o ego, precisamos perceber que ele já não existe. A Sandra pergunta, neutralidade é um passo da nova ação? Sandra, a neutralidade é um pré-requisito para a nova ação. Por quê? A neutralidade nos permite perceber a realidade como ela é. Nós, com nossa consciência egóica comum, nós enxergamos a realidade exterior, a realidade dos nossos relacionamentos com as pessoas, sempre com julgamentos e carimbos, no sentido de dividir tanto nossa vida interior quanto a vida exterior, as pessoas, os animais, as coisas, como belos e feios, como bons e maus, e como certos e errados, ou simpáticos e antipáticos. Isso faz com que a gente negue tudo que achamos que seja negativo. E negar essas coisas é jogar essas coisas para o subconsciente e para o inconsciente, para a sombra. Só que essas forças que são negadas, elas vão se manifestar em algum momento com mais força ainda. Ou seja, repressão não é um caminho para nos livrar efetivamente da nossa natureza ilusória. O que precisamos é perceber tudo sem julgar. Mas veja, não adianta tentarmos realizar isso com o nosso ego, porque o ego fundamentalmente é egocêntrico e vê a separação. Ele vê o dentro e o fora. E o fora é inimigo do dentro. Essa consciência neutra é de fato a nova consciência. É uma faculdade da nova consciência. Ela nasce, ela surge em uma
em determinada etapa deste caminho de libertação. Então, é uma faculdade que vai nos permitir, sim, desmascarar os sentimentos, os pensamentos, os desejos, as memórias, as identificações, essa noção errônea que temos dessa identidade, que é o ego, que nós chamamos de João, Maria, seja o que for. Mas nessa base é que podemos vencer essas forças verdadeiramente. Essas forças do pensar, do sentir, do querer, do agir, da memória. E dessa forma, nos conectar com algo que está por detrás do silêncio que se cria. Porque, imagine, os nossos sentimentos, por detrás dos sentimentos, existe uma consciência que os percebe agora. E essa consciência os percebe sem julgar. E por isso, vence esses sentimentos e desejos. Então a nossa atitude passa a ser uma atitude livre. E nós podemos nos conectar com os impulsos fundamentais de nosso ser, que são, como diz a Epístola de Paulo, gravadas em nosso próprio coração, nas tábuas de carne de nosso coração. O Luiz pergunta: eu tenho a impressão de que o ego acaba sempre pela porta do fundo. Como permanecer na presença? Como permanecer não identificados com o ego e ainda assim se mover por ele? Seria somente pela compreensão intelectual ou algo mais seria necessário? Luiz, vejam que nós falamos aqui de todas as faculdades do ser humano, das faculdades principais da consciência humana, ou com as quais a consciência humana se identifica. Então, é pensar, é sentir, é querer, é agir. Então, o que possibilita uma vitória contra essa ilusão do ego, uma vitória definitiva, é um caminho que envolve todo o ser. Não é simplesmente uma compreensão intelectual. A compreensão racional, nascida da experiência da vida, é algo fundamental. Mas é necessário que nós coloquemos também o nosso coração, o nosso sentimento, o nosso anseio de salvação nesse caminho. Então, ainda que o autoconhecimento, propiciado até pela clareza dessa luz que brilha da nova consciência em nós, seja um fator importante, ele não é o único fator. Junto com ele tem que se manifestar esse anseio puro. Esse anseio puro é como um magneto que atrai forças do espírito, que atrai forças que nos permitirão vencer as nossas restrições. Por sua vez, a nossa própria vontade, que é aquele impulso que transforma uma ideia numa realização, e que muitas vezes nós desconhecemos nossas verdadeiras intenções que estão ligadas a essa vontade, ela precisa ser conhecida, precisa ser vivenciada plenamente e precisa ser desmascarada. Precisamos ver o que de fato nos move. E nesse sentido, há também um envolvimento desse aspecto da vontade e da própria ação. Uma renovação de nossa vida de ações, com base em uma nova compreensão, em um sentir purificado, em uma vontade que se rende à vontade do todo. E assim, nesse envolvimento de todo o ser, certamente, pouco a pouco, como um processo, como um caminho de etapa em etapa, nós gradativamente vamos nos livrar dessa ilusão do ego. Vamos como que trilhar esse caminho entre a consciência egocentralizada e a nova consciência.
A Gorete nos pergunta o seguinte: há alguma maneira, recursos, que possamos mudar no físico ou alguma mudança de atitude para contribuir com o espírito? Exemplo, não comer carne, cuidar do corpo, etc. Sim, Gorete. De fato, tudo aquilo que nubla a consciência humana é prejudicial a esse processo. Então, qualquer substância que afete a consciência humana, de forma a torná-la menos lúcida, atrapalha esse processo. É por isso que, ao longo desse caminho, é necessário que a gente abandone qualquer forma de bebida alcoólica, qualquer utilização de drogas, e mesmo a alimentação carnívora atrapalha esse caminho. Na verdade, a carne também exerce um efeito sobre a nossa consciência, que muitas vezes não é conhecido da maioria das pessoas. Mas é um efeito que impede uma consciência clara. Então essas mudanças, elas têm que acontecer sim. Não como fatores essenciais, mas como fatores necessários para trilhar um caminho de libertação. Porque se fumamos, bebemos bebidas alcoólicas, comemos carne, todo o nosso sistema fica como que fechado para essas novas forças de radiação que querem penetrar nele. Então temos que fazer uma purificação. É uma purificação que fundamentalmente, essencialmente, é uma purificação do pensar, do sentir, do querer e do agir. Mas esses elementos exteriores, corporais, também são importantes. Temos uma outra questão aqui do Joel. Ele pergunta o seguinte: encontrar o final do labirinto seria sair da roda de Sansara? Vamos primeiro definir o que seja roda de Sansara. É um termo, Sansara é um termo utilizado no budismo, que fala justamente da roda das reencarnações. Porque, em essência, todo impulso para a vida, se nós não seguimos um caminho de libertação em vida, ele vai continuar existindo após a morte do corpo ou dos corpos. E aquele anseio, aquele desejo pela matéria vai voltar a se manifestar na matéria, como uma nova manifestação física. Alguns chamariam de nova encarnação. Mas o ser que nasce, na verdade, é bem diferente do ser anterior. Mas como que recebe a influência desse ser anterior, sem ser esse ser anterior que morreu completamente. Então a roda de Sansara é esse contínuo alternar entre a vida na matéria e a vida nos domínios sutis, que para Rosa Cruz Áurea e para o budismo original é uma roda de aprisionamento. Ou seja, essa roda não é uma roda evolutiva, em que estamos cada vez nos tornando melhores, 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 até nos tornarmos deuses. Não, nós estamos presos a essa roda. Porque estamos nessa roda graças à ilusão fundamental de acreditar na falsa identidade do ego. Tanto desse ego que nós conhecemos, como do ego que é a somatória de experiências de vidas e vidas vividas pelo ser humano como um todo, pelo microcosmo humano. Então a essência desse egoísmo, a essência desse egocentrismo está presente tanto nesse ego que nós conhecemos, como nesse ego que sobrevive às encarnações. Esse ego que alguns chamam de eu superior, mas que não é o verdadeiro eu superior. É um eu kármico. Então, encontrar o final do labirinto, sim, é sair dessa roda. Porque, na verdade, essa roda é uma prisão. Mas ela tem uma função e um objetivo fundamental,
que é justamente mostrar a própria ilusão da roda e a própria ilusão desse ego que se manifesta durante uma vida e que se considera a única realidade, a única identidade do ser. E ao longo desse caminho, ao nos conectar com o real, nós desmascaramos justamente a essência dessa ilusão egóica. E por isso, entramos nessa condição que os budistas chamavam de nirvana, ou seja, de extinção da ilusão, de extinção dessa ilusão egóica principalmente, da ilusão do eu separado do todo. Então, sim, sair da roda de Sansara é sair do labirinto. São imagens de coisas semelhantes. Sendo que um ser humano que supera a roda de Sansara e sai do labirinto, pode voltar à roda de Sansara, mas não como um escravo dela, e sim para servir o mundo e a humanidade. Os Bodhisattvas, segundo o budismo, têm justamente essa função. Eles são seres libertos que descem ao mundo da matéria, nascem como um ser humano comum, mas que não estão aprisionados à matéria. Eles vêm justamente para mostrar um caminho de libertação. Amigos, estamos chegando ao final da nossa palestra e responderemos mais uma questão. Então, se alguma questão não foi respondida, fique à vontade depois para nos enviar seus questionamentos, pode ser pelo site. Teremos a reunião amanhã? Teremos uma reunião Skype amanhã, que vocês podem se conectar. Vocês devem estar recebendo a informação aí, né, do nome Skype, que vocês têm que adicionar para participar dessa reunião. Então, tudo que não deu tempo de ser respondido hoje, pode ser respondido também nessa reunião amanhã. A Letícia faz uma pergunta interessante. Se eu tenho que transcender o ego para ser livre, de nada serve o ego afinal? Na verdade, Letícia, o ego tem uma função fundamental, que é descobrir sua própria natureza ilusória. Ao longo do desenvolvimento da humanidade, a humanidade passou de uma consciência coletiva para uma consciência individualizada, extremamente individualizada. Nós tínhamos uma consciência totalmente una com a tribo, o grupo, a natureza, e fomos desenvolvendo pouco a pouco essa consciência egóica, separada, e junto com ela, uma razão, um intelecto, que hoje nos permite compreender certas coisas que não podíamos compreender antes. Hoje nos permite seguir um caminho em liberdade, porque essa consciência, apesar de tudo de negativo que ela traz, ela tem um aspecto positivo. Ela pode, de fato, nos conduzir à verdadeira individuação, ou a encontrar a nossa essência mais verdadeira. É necessário passar por ela para transcendê-la. Ela é uma etapa do caminho. Ela também foi chamada por um sábio de uma corda estendida entre dois mundos. Então, essa corda estendida, ela tem sua função, ela é importante. Mas não podemos nos apegar a ela e ficar aprisionados nessa ilusão de que nada há além dela. Porque há uma consciência transcendente, que é a consciência da nova alma, que é a consciência que em um certo momento vai poder se conectar com o todo, o espírito. Então, apesar de todos os problemas que temos com este ego, ele é fundamental para nos levar além dele mesmo. Amigos, com isso nós encerramos a palestra de hoje e convidamos para a próxima palestra que deve acontecer daqui a 2 semanas. Obrigado a todos.